Salmos capítulo 51, versículo 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um coração inabalável. Porque é o coração que vem do Pai, amém? É o coração que vem de Deus para nós nessa manhã. É o Espírito Santo falando para você: confie em mim e eu vou acrescentar. Você pode colocar a mão assim no seu coração? Espírito Santo, nós queremos agora destruir, Senhor, toda sofisma, Senhor, de Satanás, todas as mentiras que Satanás lançou, Senhor, sobre esse ano de 2018, tentando, Senhor, nos enganar, tentando roubar, Senhor, a Tua graça, o Teu amor sobre nós. Espírito Santo, guarda o nosso coração de uma maneira, Senhor, que ele seja blindado. Pai, fala conosco nessa manhã, que a nossa mente e o nosso coração sejam guardados no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podeis assentar. Jesus está comprometido em amar a sua igreja imperfeita. Você é a igreja do Senhor, amém? E foi tão tremendo porque o Bruno já começou dando a introdução da palavra, dando essa direção, né? E quando nós falamos isso, que o Senhor, Ele está comprometido em te dar uma direção, Ele está comprometido em fazer com que você floresça, com que o amor dele por você faça com que você seja um farol, né? Como nós cantamos. E Ele está dizendo para mim e para você que vai valer a pena, que você vai conseguir. Tudo isso parece tão bonito, parece poemas e poemas que saem da palavra, mas quando a gente está ali na luta, na agonia, a gente fica meio perdido, fica sem direção, fica cheio de conflitos. As palavras de Satanás parecem serem maiores do que o nosso Deus, que é muito maior, amém? Você crê nisso? O teu Deus é maior. E parece tão distante esse comprometimento de Jesus em nós. Parece tão distante que Ele está te preparando. Parece tão distante que Ele está querendo te levantar. Que Ele vai manifestar através da sua vida uma grande obra, um propósito. Eu creio. Você crê? Você crê, igreja? Então você precisa confiar. Você precisa permanecer. Você precisa deixar com que Ele se manifeste em você. Porque como eu falei para você, quando a gente lê essa palavra, Ele entrega toda a ferida, todos os erros dele, e Ele fala assim: cria em mim um coração puro. Um coração puro. Para que o Espírito de Deus, de uma forma selada, de uma forma linda, Ele venha guardar a vida de Davi e fazer manifestar o propósito de Deus na vida dele. Querido, que você não perca a oportunidade desse último culto do ano, né? Quase o último dia, amanhã é o último dia, mas o último domingo, pra gente domingo é um momento muito especial, porque a gente separa tudo, a gente abre mão de tudo para estar na casa do Senhor, para sermos igreja. E ser igreja é propósito de Deus. Mas que você entenda que esse dia você possa se colocar verdadeiramente de joelhos e confessar os seus pecados. E você possa liberar e falar: Senhor, cria em mim um coração novo. Me dá um coração novo, Senhor, porque se eu não fui gentil, se eu não fui bom, eu ainda preciso melhorar muito. Eu estou muito longe daquilo que o Senhor quer para mim. As minhas imperfeições, elas são, queridos, na mão de Deus, propósito. Você crê nisso? Aquilo que você é limitado é onde Deus entra e coloca aquilo que é ilimitado dele. O poder de Deus só se aperfeiçoa em mim e em você quando nós deixamos com que Ele fale, com que Ele se manifeste, com que Ele trabalhe. E o ser humano às vezes está muito distante disso tudo, porque o mundo, ao contrário, né, da confiabilidade que Jesus passa para nós, Ele está dizendo para você: não confie nas pessoas,
Não confie em você. Olha, lá fora, os seus inimigos estão à porta. Todos estão competindo com você. Há um espírito de competição muito grande. Há um espírito de inveja muito grande. E aí, a gente cai naquilo que, né, a nossa geração chama muito, que é a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer, queridos, ela vem para dizer que você é muito bom, que você é autossuficiente, que você é tão bom que você não pode ter alguns problemas, você não pode ter uma certa doença, você não pode repetir, você não pode passar num exame de trânsito, você não pode ter nada errado. Se alguma coisa acontecer, Deus não presta, Deus não me ama. Se eu não conseguir passar no vestibular, se eu não conseguir notas boas esse ano, eu abandono esse Deus. Deus não é bom, Deus não presta, eu não presto. E aí vem todas as mentiras de Satanás. As pessoas culpam Deus, afastam Deus da vida delas, né? A palavra diz murmurador, julgador, né? Aquele que começa, gente, as palavras começam pequenas. Você começa ali na murmuração, você começa na difamação, você começa nas pequenas mentiras, e quando vê, você está fazendo espírito de feitiçaria, você está fazendo orações contrárias, você está trazendo o mal para dentro da sua casa, você está se levantando, fortalecendo o mundo das trevas, você está sendo boca de Satanás na terra. É desse jeito. Satanás é sutil. Você acha que ele aparece para você, todo feio, horroroso, né? Igual a gente vê nos desenhos animados, vermelho, com aqueles chifrões, com aquele tridente, né? Hoje Satanás vai agir na sua vida. Ele faz isso, irmão? Ele faz isso? Você já viu um espírito maligno aí, um demônio desse, ao vivo e a cores? Só quando a gente passa na porta da casa de macumba, né? Tu vê lá lá no Rio de Janeiro, você vai a Madureira, ou assim, de Madureira, Pavuna, é tudo muito bom, gente. Mas lá tem centros de macumba gigantescos. E quando você passa na porta, você pensa que eles se camuflam. Eles querem que você sinta o medo deles mesmo, né? Dependendo dos crentes, se os crentes estiverem em pecado, eles não passam nem na calçada, eles desviam, né? De tanta macumba, né? E aí tem aqueles demônios gigantes, vermelhos, aqueles tridentes, para te amedrontar. Satanás não aparece para você assim, querido. Satanás é sutil. Satanás, ele é meticuloso. Ele vai nos detalhes. Satanás, ele senta na sua mesa. Ele come com você. Satanás te alimenta. Satanás, ele vai sutilmente na sua mente, minando os propósitos de Deus, minando os sonhos que o Senhor tem colocado na sua vida. Às vezes a gente espera um bicho ruim, gigante, para você repreender em nome de Jesus. Mas quando vem aquelas pequenas palavras de sofisma, de mentira de Satanás, quando vem aquela maldita inveja, aquela maldita competição, aquele maldito orgulho, você não sabe repreender em nome de Jesus. Você não se posiciona contra as astutas ciladas de Satanás. Pensa bem esse ano, faz uma retrospectiva. Todas as vezes que Satanás tentou na sua vida, todas as vezes que você se entristeceu, todas as vezes que houve uma crise, uma agonia no seu coração, você logo percebeu que era uma influência satânica e você repreendeu? Quando você percebeu que Satanás estava vindo com mentira na sua mente, você repreendeu? Você tomou consciência rápido? Não, tem certeza. Porque Satanás é sutil, querido, ele é mentiroso. Ele vem no nosso coração, ele vem na nossa mente, ele vem na nossa alma. E é por isso que nós precisamos ter em nosso coração um quebrantamento da gente falar: Senhor, eu preciso de um coração puro, eu preciso de uma mente renovada. Espírito Santo, trabalha em mim de maneira sobrenatural. Queridos, quando nós pegamos Isaías,
A palavra de Deus diz que esse profeta foi um grande profeta, um profeta em que os lábios dele foram tocados. Mas a palavra de Deus também nos diz que pela humildade de Isaías, o Senhor levantou ele. Não porque ele tinha palavras perfeitas, não porque ele era mestre dos mestres, porque ele tinha todo tipo de teologia, porque ele conhecia todos os santuários daquela época, não. Satanás vem na nossa vida tentando trazer mentiras, dizendo para você: você não tem estudo, você é mentiroso, você não é capaz, você é uma mulher, você é um homem, você não tem tempo. E é assim que Satanás tem roubado os sonhos e os propósitos de Deus na vida da igreja do Senhor, na minha vida e na sua vida. Porque esse ano, querido, eu também vi muitas vezes Satanás vindo com as mentiras, com o engano sobre a vida da minha igreja. E quando Satanás rouba um, ele rouba todos. Toda a igreja é ferida, toda a igreja é atacada. Por isso que nós precisamos estar com o coração puro, com o coração quebrantado, para termos o Espírito Santo inabalável. Amém, igreja? Inabalável, estável. Porque ele é assim. E aí a palavra de Deus diz que Isaías, por ele ser humilde de coração, as imperfeições dele, o Senhor usou para que a glória de Deus fosse manifestada de uma maneira sobrenatural. Você crê nisso, querido? Você crê que os sonhos de Deus para a sua vida não vão morrer? Você crê que 2019 vai ser melhor? A gente tem sempre que crer. A nossa fé é uma fé de esperança. Nós temos que ser os primeiros. Nós somos os 300, amém, igreja? Então você não pode ser pessimista de pensar nas coisas ruins. Nós precisamos ter a nossa fé revestida pela glória de Deus, pela manifestação do Senhor, com humildade. Aí, queridos, que eu te falo, o grande segredo para 2019 ser sucesso na sua vida é você repreender, você renunciar, você aniquilar toda síndrome de Lúcifer na sua vida. Duas palavrinhas conseguem ser... duas palavrinhas conseguem assim discernir todo o capítulo, né? Todo o capítulo 28 de Ezequiel, que fala sobre a síndrome de Lúcifer: inveja e orgulho. Abra comigo Ezequiel. Só você passar um bocadinho de uns livros aí da Bíblia. Eu não vou ler o capítulo todo, mas leiam em casa. E é tão interessante porque é fascinante. Porque Satanás é fascinante. Ele tem o brilho dele, gente. A gente não deve temer a ele, porque ele é menor. Mas as palavras aqui desse profeta, ela associa muito a essa síndrome de Lúcifer. Associa muito a queda de Lúcifer. E aí ele vem falando, aí a partir do versículo 12, ele vem falando sobre toda essa aprovação, toda essa analogia de Lúcifer, e vem só colocando todos os intermédios dele, o brilho dele, tudo. Aí é tão interessante, porque quando você chega aqui no versículo 17, diz assim, olha: o teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa das suas impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei na terra e te fiz um espetáculo, advertência perante reis e governantes. Queridos, quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, Senhor, é desse jeito que acontece. A gente vê grandes homens e mulheres de Deus com talentos, com dons, que você fala: meu Deus, Deus deu esse dom, essa mulher não pode cantar desse jeito, isso não é normal, né? A gente via Michael Jackson, a gente falava: meu Deus, esse homem não é normal. E ele era o quê? Cristão, cresceu na igreja, né?
e se afastou de Jesus e morreu de uma forma triste. E eu fico pensando exatamente assim. Quando a pessoa começa a ter um coração altivo, é orgulhosa, é soberba, se acha mais do que convém, não ouve o outro, não sabe obedecer, não sabe ouvir, não sabe receber ordem. Um coração orgulhoso, sempre achando que você é o bom, você é o certo, as suas palavras são as últimas e é sim, 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 sim. Olha aqui, irmão, vigia. O orgulhoso, o soberbo, o altivo. E é impressionante a sua formosura. O seu talento chama atenção. Tudo que toca é bom. Tudo que mexe fica bom. Tem talento para cantar, tem talento para dançar, tem talento para interpretar. Olha aqui. Quando começa a chamar a atenção, o pastor estava pregando. Se o seu brilho for maior do que o Senhor, irmão, tem alguma coisa errada. Se você está brilhando e o nome de Jesus não está brilhando em você, tem alguma coisa errada. Se as pessoas conhecem você, mas as pessoas não conhecem que você é um servo fiel a Jesus, tem alguma coisa errada. Quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores da sua vida? Quem é a igreja? Olha só a síndrome de Lúcifer. Corrompeste a sua sabedoria. Nós vamos ler muito mais a Bíblia em 2019, querido. Mas todas as vezes que nós lermos vai ser como se fosse a primeira vez. Porque o Espírito Santo vai nos quebrantar. A palavra vai entrar e ela vai fazer a obra perfeita de Jesus. Nós não vamos ler porque nós vamos começar a dizer: eu li a Bíblia 58 vezes esse ano. Eu li a Bíblia e eu sei mais do que você. Como pode? Como pode aquela pessoa ser líder? Olha lá, pastora. Ontem eu estava falando para Bruno que uma das nossas líderes das mães que oram, tadinha, fez um banner lindo sobre mães corajosas. E aí ela colocou uma espada no cartaz. E era uma espada medieval. E essa espada, ela foi feita para matar cristãos. Só que ela não sabia. Ela pegou na internet uma figura bonita de uma espada e colocou no pôster da Mães que Oram. E aí as pessoas nos grupos, no Facebook, no Instagram, começaram, queridos, a falarem coisas horríveis a respeito daquela pastora. Falaram tantas coisas horríveis. Eu falei: Senhor, misericórdia. Chegaram a falar, queridos, que uma mulher, uma pastora escreveu assim para ela: essa espada não nos representa, ela é satânica. Eu falei: Jesus, coitada da pastora. Eu fiquei magoada, porque o próprio povo de Deus tem se tornado inimigo do povo de Deus, entendeu? A gente está se auto-sabotando. Em vez de você elevar a vida do crente, em vez de você elevar a vida da igreja, em vez de você elevar a vida do seu irmão, você é o primeiro a apontar o dedo e falar: está errado, você não sabe. A gente não consegue mais ter um controle de amor, de cuidado. Que fosse no privado e falasse: irmã, eu sou uma pessoa que estudei sobre objetos, e eu sei que esse objeto, ele tem um fundo triste, um fundo de morte, sabe? Mas não, expor a pastora, envergonhar, falar nome que ela está sendo usada por Satanás, sabe? Isso é subjugar o peso que a irmã já tinha. Isso, querida, às vezes a gente faz sem nem perceber. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, porque o que nos espera, querido, o que a palavra de Deus aqui está dizendo para mim e para você, é que nós precisamos vigiar. Vigiai sem cessar, orar sem cessar, porque Satanás já sabe da queda dele, e ele quer o máximo possível com ele, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e nós estamos sendo preparados. Jesus está comprometido comigo e com você. Creia nisso, confie nisso, e você vai ver a glória de Deus. Permaneça fiel. É tão tremendo quando eu leio e eu vejo Jesus andando com os discípulos, e todo o tempo ele ensinando os discípulos com coisas simples da vida, mas com filosofias ricas, né? Com momentos preciosos.
do que eles deveriam valorizar, de como eles deveriam se comportar. Nós devemos ser assim, queridos, um coração quebrantado, um coração sensível. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você está fazendo com o comprometimento que Jesus tem colocado em você? Qual tem sido a sua posição quando Jesus tem se manifestado a você, tem se revelado a você? Você não é mais daqueles que falam de Jesus, mas você, como Jó, eu falo daquilo que eu vivo, eu falo de um relacionamento que eu tenho com o Pai. Amém, igreja? Porque Jesus nos deu o acesso, nós somos livres no acesso ao Pai. E é por isso que eu quero falar para você que você está comprometido sim com essa obra. Porque é irresistível. Não tem como você não ter um relacionamento com Jesus e não querer se comprometer com Ele e para Ele. O comprometimento com Jesus, ele é natural. Quanto mais eu tenho dele, mais eu quero para Ele, mais eu vivo para Ele. Isso é maravilhoso. Ter uma experiência com Jesus muda tudo. A sua maneira de adoração, queridos, ela é em tudo aquilo que você faz, no seu dom, no seu talento, aquilo que vier à tua mão, uma pessoa para você cuidar, uma pessoa para você orar, uma pessoa que você manifesta Jesus, você está dizendo: eu estou adorando o Senhor, eu estou agradando o coração de Deus. Quando você adora o Senhor, você agrada o coração de Deus. Você crê nisso? Então você precisa exalar a adoração, você precisa manifestar a graça, você precisa manifestar o amor. Como fazer isso? Tendo um coração puro e um espírito inabalável. Tendo um coração quebrantado, deixando o Espírito Santo te governar, deixando o Espírito Santo te ministrar, deixando o Espírito Santo falar com você. Amém, igreja? É tão tremendo, queridos, que quando a gente olha as evidências, é tão interessante também. Você vê uma pessoa soberba, então você para ouvi-la. Também porque ela não deixa você falar. É fácil. E aí você começa a conectar ela, você começa a perceber, você fala: nossa, está muito desconectada. Está muito desconectada do Espírito. Por quê? Primeira coisa, é interessante. O que ela julga ela julga tudo. Não é verdade? E aí ela fica uma desconexão, porque você fala assim: não, mas você vai agir assim com o seu filho de 2 anos, mas você vai agir com o seu filho de 13 anos assim também? Porque, queridos, uma criança de 2 anos, ela vai obedecer ordens segundo uma criança de 2 anos. O cognitivo dela está preparado para receber ordens de 2 anos. Uma criança de 13 anos, ela vai receber outro sentido de ordem. E assim você vai ensinar para depois você cobrar. Se você não ensinou o seu filho a colocar roupa no cesto desde pequenininho, com 13 anos ele vai jogar roupa suja para lavar? Não vai. Eu estou falando de uma coisa simples, corriqueira da nossa casa. Então, quando você está ensinando a igreja, quando você está cuidando de vidas, e nós estamos recebendo muitas vidas para a glória do Senhor, nós não podemos colocar todas as regras e as leis que nós temos aqui há 50 anos, com membros aqui, né, que nós vimos aqui, ovelhas de 48 anos, né, Dona Zélia? 40? Nós vamos cobrar, Dona Zélia, obediência, direção, 48 anos de igreja metodista centenário. Agora o novo convertido de 1 ano, querido, você vai falar para ele: você vai ser líder, você tem que obedecer, você tem... É assim, irmão? Jesus fazia isso? Jesus trazia para perto. E Jesus cuidava. Então que no ano de 2019 vai ser o ano do nosso cuidado. E você vai se lembrar de que o orgulho, de que todas essas síndromes, queridos, elas não vão pertencer à nossa igreja. Não vai pertencer ao nosso coração, porque nós vamos ter um coração puro, uma mente pura. Os nossos olhos verão a pureza das pessoas. E nós vamos cuidar de vidas, nós vamos ensinar, nós vamos consolidar. Nós não vamos julgar. Amém? Glória a Deus por isso. Nós podemos contar com você, igreja? Você, igreja? Amém? E é tão tremendo, porque Deus quer isso. Porque se nós soubéssemos fazer tudo, se nós conseguíssemos fazer tudo, Deus nem precisaria agir. Mas o maravilhoso
É nós deixarmos Deus fazer a parte dele, porque aí é que vem o sobrenatural. Aí é que vem a maravilha de Deus, o impressionante de Deus, que o povo vai olhar e vai falar: meu Deus, como isso aconteceu? Como é que esse povo está conseguindo? Não sei, só Jesus. Quem faz a obra é Ele, é dele por Ele. Pastora, como é que foi isso? Não sei, tem coisa que a gente não explica, a gente só dá glória a Deus. Mas espera aí, nossa, mas tem um monte de igreja que está até fechando, a de vocês está desse jeito. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí, irmã? É Jesus que faz. Espera aí, esse negócio aí que vocês estão fazendo aí é assim mesmo? É assim mesmo. Como é que faz? Não sei, é Jesus que faz. Não entendo nada. Consigo ter dimensão, eu não consigo explicar. Quem explica é Deus. Quem explica é Deus. Ele é inabalável, Ele é irresistível, Ele é inesquecível. E é por Ele e para Ele. É por Ele e para Ele o tempo todo. Se você já tem feito a obra de Deus, querido, se você já tem cuidado das coisas do Senhor, eu glorifico a Deus pela tua vida. E eu tenho certeza que, como o profeta Isaías, você vai ser bem-aventurado. O Senhor vai colocar de modo excelente, sobrenatural, muito mais sobre você. Mas eu quero dizer que ainda há uma obra a ser feita, e ela precisa ser feita por mim e por você. Essa obra, querida, ela pertence a mim e a você, porque desde o momento em que você se relacionou com o Pai, você não pode mais ficar quieto, você não consegue mais ser o mesmo, porque o Senhor é irresistível. Então todas as vezes que essa era, né, a gente passa por eras e eras, e agora está entrando, né, 2019, meu Deus, daqui a pouco é 2020. Daqui a pouco é outra década, né? E aí a gente fica assim, como entender que eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito, e em meio a todo esse espírito de comparação, em meio a todo esse espírito de inveja, de orgulho, de síndrome de Lúcifer, como eu vou me comportar? Como eu vou viver 2019? Eu quero dizer para você, aos pés da cruz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único, amém? E eu gosto muito de falar sobre isso, eu já contei aqui para vocês. E o Espírito Santo trabalhou muito isso no meu coração lá no Rio de Janeiro. Porque nós estávamos em volta de megas igrejas, né? Lembra que eu falei para vocês? Se você pegar um ônibus do lado, você está na igreja da Fernanda Brum, na igreja do Marcos... esqueci aquele do 4x1. Marcos Gregório, Marcos... tudo quanto é Marcos, porque o pastor para virar, Marcos gosta de virar pastor, né? Mas eu me lembro, queridos, que era impressionante. Aí eu comecei a olhar, meu Deus, Ludmila Feber, Fernanda Brum, ai Jesus, e eu tão pequenininho, vou ser pastora no Rio de Janeiro. Jesus, como é que Jesus, ninguém vai querer ir para a minha igreja? Eu ficava, gente, em conflito. Eu falava, meu Deus, eu vou sair de Iguaba. Iguaba não tem nem sinal. Gente, Iguaba... Quem já foi em Iguaba Grande aqui? Iguaba não tem nem sinal de trânsito. E eu falava, Jesus, eu vou para o Rio de Janeiro. Tenho certeza que eu vou ser pastora lá, vou começar meu ministério. Não, Jesus, pelo amor de Deus, toma conta da minha vida. E queridos, pode perguntar ao pastor Bruno. Foram anos de excelência. Que cuidado de Deus, que amor de Deus, foi tão sobrenatural. O povo via a nossa igreja, não tinha lugar para sentar. O povo via a nossa igreja, o povo falava, meu Deus, como é que pode? Eu falava, não sei, irmã, também não entendo. Mas eu tive que morrer. Eu tive que morrer para viver. Eu tive que tirar toda a síndrome de Lúcifer, todos os medos, todos os sofismas, todas as mentiras de Satanás. Porque a obra vem dele, é para ele. E é o Senhor quem faz. E o Senhor vai superabundar sobre a Igreja Metodista Centenário. Porque o Senhor tem me acordado pela madrugada e tem falado, ora filha, ora, porque vocês precisam estar preparados. E eu ainda não sei porque é tão grande. O Senhor vai se revelando aos poucos, o Senhor vai comunicando, Ele vai nos conectando com a glória dEle, com o poder dEle. Mas uma coisa eu sei, eu quero ficar nesse caminho.
Eu quero ficar nessa verdade, na direção, porque eu não vou perder o meu farol, porque o meu farol é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e é Ele que vai nos iluminar, é Ele que vai nos dar a direção, é Ele. Você crê nisso, igreja? Então entenda isso para 2019. Quando você for colocar os seus alvos, quando você for colocar os teus propósitos, não deixe de colocar. Porque a primeira mentira de Satanás é dizer: para que você vai fazer isso? E você não vai cumprir. Mas o Senhor é fiel para cumprir na sua vida. O homem não é. É interessante isso, né? Que tem coisa que a gente sabe, querido, que nem a gente mesmo é capaz. Mas é tão tremendo que o Senhor vai nos dando, né? Ele vai nos enviando. Quando você percebe, você já está fazendo. Você fala assim: mas como é que isso apareceu na minha vida? Foi Jesus. Vamos embora, vamos que vamos. Eu não pedi não, irmão. Deus foi me dando. Deus foi me dando. Eu brinco, né, que a minha vida toda para ser professora, demorei tantos anos para fazer faculdade. Cada hora que eu tinha um filho, eu trancava a faculdade. Cada hora que eu tinha um filho, eu trancava a faculdade. Quase que eu não me formo. E aí foi interessante que quando a faculdade de teologia veio para ser pastora, nasceu assim, puf. Falei: caramba, faculdade de pedagogia foi anos e anos e anos. Falei: peraí, já estou formada? Como assim, né? Nasceu, falei: não me lembro. Foi muito rápido. Então, tem coisa que Deus vai enviando assim, é direção de Deus. Fica no caminho, deixa o farol te guiar. Quando o Senhor vai dando essa direção, querido, o impressionante vai acontecendo, a maravilha de Deus vai chegando, a presença dEle. A presença de Deus faz toda a diferença para você entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A presença de Deus traz paz, é perfeita, é boa e é agradável. Se aquilo está te culminando, se aquilo está te dando ranço, se aquilo está te trazendo raiva, ódio, isso não pertence ao Senhor. Você entende isso, igreja? E é tão tremendo, porque toda a experiência, tanto de Josué, como Jó, como Isaías, todos esses profetas, esses grandes homens de Deus, né, todas essas grandes mulheres de Deus também, todas elas foram numa experiência de tete a tete com o Pai, né, de tirar as sandálias dos pés e falar: Senhor, revela a tua beleza para nós, revela a tua santidade. Como a gente fala em Salmo, eu tô meio gripada ainda, irmão. Como a gente fala em Salmos 96, a majestade de Deus, a grandeza de Deus é incomparável. Então, queridos, que você creia e que você vivencie essa experiência. E que você manifeste isso para a glória de Deus. Tem uma dinâmica de adoração, uma dinâmica de oração, uma dinâmica de cuidado com aquilo que é do Senhor. O que é do Senhor, querido? O seu secreto, o seu coração, a sua mente, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então não negocie essa dinâmica. Não negocie todos os dias você está ali orando, lendo a palavra, se alimentando, falando com o Senhor, deixando o Espírito Santo falar com você. Às vezes a gente que é crente há muito tempo, parece que isso a gente já fez tantas vezes, que aí você nem quer fazer mais. Você, já fiz, pastor, esse ano não foi muito bom, não deu muito certo. Já viu aquele que faz jejum, faz oração, faz ora, não deu certo, parei. É interessante porque Jesus não respondeu ainda, né? E se ele não respondeu, pensa um pouquinho se é você. Porque você está parando. Quem parou não foi o Senhor, foi você. Ele não parou de se manifestar. Quem parou de se manifestar foi você. Então pensa um pouquinho aonde o Senhor te pediu alguma coisa e você não obedeceu. Aonde o Senhor pediu para você fazer uma reflexão, aonde o Senhor falou: volta lá e pede perdão. Ei, volta lá e compartilha isso aí. Porque falar cura. Porque isso aí, Satanás vai usar contra você. E aí você não quis tomar essa atitude humilde. Você não quis mostrar quem você é. E aí você vai colocando só coisas em cima, sabe? Tentando ser, mais uma vez, um crente perfeito. E aí Deus não está nessas coisas. Porque as nossas limitações manifestam a glória de Deus. O Senhor ama um coração quebrantado, para que a glória dele se manifeste. Para terminar, queridos, em Gálatas 3:20 diz: ora, o mediador não é um, mas Deus é um.
é um. Não tenha falsos deuses na sua vida. Não tente encontrar outros mediadores. Não tente passar o seu orgulho para um outro crente. Mas creia que para confessar você precisa ter acesso somente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Altíssimo. Você está entendendo isso? Não aproveite o ano, esse final de ano. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu não podia terminar de pregar sem falar sobre isso. Não deixe o ano terminar com as mentiras de Satanás tentando colocar você nas mãos de outros deuses. Com mentiras e sofismas de Satanás. Olha, usa a cor amarela para você ficar rico em 2019. Usa o vermelho para você receber um namorado, um casamento. Olha, vai lá ver seu signo. Você tem um signo. E eu estou aqui falando que existe um signo, né? Pois é. Estou errada também, né? Sabe essas mentiras? Isso são mediadores falsos. Falsos. Opressores. Isso traz opressão. Isso é maligno. Semente de arruda. Existe não, gente, perdão. Eu errei. Semente de lentilha. Arruda é ramo. Fala pro irmão que está do seu lado que eu errei. Que bom que eu errei. Pra vocês saberem que eu não sou boa nisso. Amém, irmão? Mas isso são mediadores falsos. O seu propósito, o seu sonho, o seu chão. Se não fosse assim, não ia ser eu, né, gente? Essa pregação. Tinha que ser assim, não tinha? Ai, por isso que a igreja me ama. Eu amo vocês também. Amém? Vamos ficar de pé. O seu Deus é um. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Olha para o irmão que está do seu lado com dedo de profeta. Não de acusador, mas de profeta, sorrindo. O teu Deus é um. E você vai viver o melhor ano da sua vida. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, toda síndrome, Senhor, todo orgulho, toda mentira, todo espírito de competição. E faça de nós, Senhor, um coração puro, um coração quebrantado. Que nós possamos, Senhor, viver os melhores anos das nossas vidas. Que nós possamos ganhar muitas vidas para Ti, Senhor. Que através do nosso testemunho, que através da nossa humildade, do nosso coração quebrantado, a Tua glória se manifeste em nós. Espírito Santo de Deus, faz como nunca antes. Para que o Teu nome venha a ser honrado. Para que o Teu nome venha a ser engrandecido. Pai, nós queremos ver vidas curadas, libertas, santificadas pelo nome de Jesus. E nós queremos dizer como o profeta Isaías: eis-nos aqui. Envia-nos a nós, Senhor, como Jeremias. Pai. Envia-nos, ó Deus, porque nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.